É preciso equilíbrio para se fazer enfrentamento à demagogia que infesta a política atualmente. Vendo ontem um filme excelente para a reflexão da postura do professor, intitulado Sala de Professores, é que eu vou fazer um exercício aqui de tentar relacionar este filme com o que acontece hoje com o Ciro Gomes e o PDT. Preste atenção nisso que eu vou lhe falar. O filme retrata a história de uma professora inexperiente, muito dedicada, que estava numa escola que vivia um surto de pequenos furtos ou roubos. Até que então a professora deixou na sala dos professores o seu laptop gravando neste ambiente alguém que realmente foi lá e furtou ou roubou o seu dinheiro na sua carteira, que estava justamente em frente ali dentro do casaco que estava apontando o laptop. Pois bem, ela gravou a cena. Ela foi roubada e ela quase, ou teve, enfim, toda uma comunidade contra ela, mesmo ela tendo sido roubada e mostrando uma situação para a diretora em que tinha uma evidência importante a ser analisada. E vejamos bem, muitas vezes a gente pode estar com a razão, termos toda a razão e as coisas se voltarem contra nós. O filme tem uma trama muito interessante e que eu digo que vale a pena ser assistido não só por professores, mas para qualquer pessoa que, enfim, enfrenta uma situação difícil em que tem que provar alguma coisa para os outros, e é muito complicado quando às vezes a gente tem a razão e acabamos nos tornando vilões das histórias em que estamos inseridos. Embora experiente com todos os argumentos, o Ciro vê as pessoas do PDT se voltarem contra ele, tal qual a professora do filme que eu retrato. E eu digo, não basta termos a verdade, é preciso não deixar que a demagogia abafe a nossa fala. É exatamente isto, não podemos deixar que a demagogia abafe a nossa fala. Basicamente, Ciro não vê ainda a maturidade política para Duda Salabê concorrer à prefeitura de Belo Horizonte. Mas será que por ser uma mulher trans que ele diz isto? Pois é, esta é a nova polêmica no PDT. A polêmica em que o Ciro diz o seguinte: eu acho que não tem condições de ser a candidata do PDT à prefeitura de Belo Horizonte. Mas para onde que, enfim, qual é o caminho para contrapor o Ciro? A Duda Salabê, que é uma das pessoas que traiu o Ciro Gomes, tem no diretório municipal do PDT da sua cidade amparo do seu presidente, que, segundo então informa a Carta Capital, as falas do correligionário Ciro buscam atingir a imagem da mulher pública de Duda com uso arbitrário de instâncias por meio da imprensa. Ora, isso só evidencia o que eu tenho dito há tempos. Hoje o PDT deu as costas ao Ciro. E por que ele e Ciro insiste em ficar num partido falido pelo lulismo decadente que já ocorreu? A verdade que tem que ser dita é que não basta termos a verdade. Não basta somente termos também as provas. É preciso também contrapor a demagogia que pode fazer da vítima o algoz, e o algoz como vítima. Por quê? Porque no meio da política nós temos, por exemplo, uma tal de narrativa que eu também dou o nome de retórica. A retórica usada pelo PDT de Belo Horizonte e da supracitada aqui Duda Salabê contra a posição de Ciro, me parece o suficiente para entender que ali não tem nem o contraditório, nem a fala do Ciro nessa matéria, dizendo o porquê
que efetivamente ele é contra a posição, né, de Duda ser a candidata pelo partido, nem tampouco acho que aqueles que acusam o Ciro de ter uma fala pessoal e que usam exatamente de pessoalidades para atacar o Ciro. Pois nessa mesma matéria, a senhora Duda Salabê chama, né, o Ciro de pessoa amarga, de pessoa revoltada, né, e toda aquela representação que o petismo muito bem faz a respeito do Ciro. Uma pessoa ressentida, então ele tem ressentimento de Duda Salabê e é por isso que ele, como vice-presidente nacional do partido, ele usa do seu cargo, que praticamente não dá poder nenhum para o Ciro. Pelo contrário, o Ciro hoje é uma figura isolada, mas enfim, então ele, como vice-presidente nacional do PDT, ele está usando de uma pessoalidade para criticar a mulher Duda Salabê, o que é uma demagogia. O fato de criticarmos Duda Salabê não é porque criticamos pela sua condição de ser mulher trans, ou não mulher trans, ou homossexual, ou bissexual, ou se fosse um ornitorrinco, não importa. Aqui há uma crítica a uma imaturidade que acho que o Ciro deve ter precedência. Eu não sei, mas me parece que enquanto a gente vive a demagogia de uma esquerda que aceita com casca e tudo o neoliberalismo do Lula, é a mesma esquerda que também faz narrativas, ou melhor dizendo, ataques pessoais, defendendo-se de uma análise crítica. Tudo por quê? Porque tudo que a gente pode falar pode ser distorcido porque as pessoas têm maldade nelas. E a gente tem que cuidar o que fala sob pena de nós, estando certos, ainda sermos culpados por estarmos certos. Ciro denunciou o escândalo do sistema financeiro brasileiro. Ciro enfrentou o bolsonarismo de frente. E Ciro denunciou o petismo que corrompeu o partido. E agora o partido, para se vingar daquele que denunciou como poucos o que o PT faz, o que o Lula faz, agora se vinga tentando desestimar de vez Ciro Gomes. E agora, Ciro? Permanecerá num partido que não te quer? Continuará sendo uma figura decorativa do partido? Ou vais para a frente, para a rua? Não para instaurar um novo partido político, talvez não há tempo, mas quem sabe um movimento político diferente, que possa, num tempo certo, se transformar em partido político, quem sabe, não sei, mas o que possa pressionar para que a demagogia do sistema partidário possa diminuir e possamos ter voz de fato. Fica aí uma reflexão importante sobre esse episódio. Se você gostou do que eu falei, se você concorda com o que eu falei, se você não concorda, mas respeita os meus argumentos aqui e acha que é importante essa reflexão, traga a sua opinião, seu contraponto também é muito importante. Mas também eu quero pedir para você deixar o seu like, a sua inscrição também, se você não é inscrita ou inscrito aqui no X da questão. Porque aqui a gente não fica na superficialidade. A gente tenta romper a espuma da história, como já dizia Leonel Brizola. É preciso romper a espuma e ver o que está lá de baixo. E é preciso coragem para enfrentar essa demagogia posta neste país. Nessa demagogia já denunciada até mesmo pelo nosso saudoso Cazuza. Nesta coisa torta que já veio torta antes de eu e de você nascer. É isto.